Amada igreja, abra a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, carta de Paulo aos Filipenses capítulo 2. O tema da mensagem é temor e tremor. Nós vamos ler os versículos de número 12 e 13 de Filipenses capítulo 2. Então, Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13, diz assim a palavra de Deus: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti por esta noite, somos gratos a Ti, meu Deus, porque como igreja nós estamos reunidos em Tua santa presença. Sabemos que a Tua presença em nossas vidas é verdadeira, é viva e é eficaz, meu Deus. Colocamos as nossas vidas diante de Ti. Pedimos, Senhor meu Deus, que Tu destruas todo orgulho que há em nosso coração, que nós possamos receber a Tua palavra com humildade, com submissão, e que ela venha, Senhor, a trazer cura, a trazer restauração, a trazer uma vida plena para nós, Pai. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Temor e tremor são as duas palavras que saltam aí, que estão em evidência no versículo de número 12. Se nós pegarmos o significado literal da tradução do grego para temor, é phobos, de onde vem a nossa palavra fobia, ou medo, medo mesmo, tá? Medo de verdade. E tremor, do grego, é tromos, ou estremecer de medo. Seria um estágio seguinte do phobos, né, que é o medo. Agora, a palavra aqui, ela nos diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E é muito estranho pensar em desenvolver algo se nós estivermos paralisados pelo medo, se nós estivermos estremecendo de medo. Como que a gente conseguiria desenvolver qualquer coisa com medo? Quanto mais a salvação, o que é recomendado aqui pelo apóstolo Paulo. Então, há uma diferença aqui, e eu quero expor essa diferença. Todas as vezes que essas duas palavras, temor e tremor, são utilizadas num nível de relacionamento entre Deus e o seu povo, seja Deus e Israel no Velho Testamento, seja Deus e a igreja nos dias atuais, a conotação não é a deste medo que nos impede, que nos emperra, desse medo que nos faz tremer, nos faz querer fugir, nos faz querer evitar, deste medo que paralisa. A conotação é diferente, é de um medo que caracteriza um extremo respeito, uma extrema reverência, algo que você venha reverenciar, que estaria acima de qualquer outra coisa, algo que você venha a admirar com espanto, mas que você quer que esteja perto de você, e não longe de você, mas que você deseja estar junto, e não afastado, fugindo, se ocultando dessa presença. Então não é o medo aqui que nos faz evitar a Deus, que nos faz fugir de Deus. É o medo, é a reverência, é o respeito, é o santo temor, que nos aproxima e nos faz querer estar cada vez mais perto de Deus. Isso nós podemos entender, por exemplo, se nós
consultarmos lá o texto em 1 João 4,18, o apóstolo João ele diz o seguinte: no amor não existe medo. Olha o que ele fala: no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E o apóstolo Paulo ele nos diz algo muito parecido com isso também aos Romanos. No capítulo de número 15 de Romanos, capítulo número 8, versículo 15. O apóstolo Paulo em Romanos ele diz: porque vocês não receberam espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Então percebam que se o medo citado pelo apóstolo Paulo em Filipenses fosse este medo que nos paralisasse, ele não teria nos dito isso também em Romanos capítulo 8. O apóstolo João não teria nos dito que o amor perfeito lança fora todo medo. Em outras palavras, nós que temos um relacionamento com Deus, não temos um relacionamento de terror, no sentido de nos paralisar e fazer com que nós evitemos qualquer tipo de aproximação com Deus. Mas nós temos um relacionamento saudável de temor e tremor, que nos aproxima de Deus. O salmista, no Salmo de número 2, versículo de número 11, ele diz que nós devemos servir ao Senhor com temor e alegrar-se com tremor. Ora, se o tremor aqui fosse este tremor paralisante, como nós poderíamos nos alegrar? Então percebam que quando a expressão temor e tremor é utilizado para o relacionamento de Deus com o seu povo, é algo que nos faz aproximar dele, mas é algo também que nos evoca uma reverência, uma postura da nossa parte diferenciada, um zelo por aquilo que é Deus, por aquilo que representa Deus, por aquilo que significa o Senhor Jesus Cristo. E pensando nisso, eu elaborei aqui uma definição pessoal do que seria temer a Deus. E baseado na Bíblia, eu entendo que temer a Deus é reconhecer a sua santidade e se comportar adequadamente diante dela. Vou repetir. Temer a Deus é reconhecer a sua santidade e se comportar adequadamente diante dessa santidade revelada. Para reconhecer essa santidade, é preciso que você se depare com ela. É preciso que você se encontre com ela. E todo verdadeiro cristão, ele já se deparou com essa santidade por meio do Santo Espírito de Deus que habita nele. Aqueles que não se depararem com esta santidade, com esta presença santa, eles irão se deparar no julgamento do trono branco, que será um dia de temor e tremor, mas não desse de reverência e de respeito, mas será um dia terrível, temível e terrível, para aqueles que não reconheceram a soberania de Cristo Jesus. Mas é certo que todos nós nos depararemos com essa santa presença. E os cristãos verdadeiros, aqueles que receberam o Espírito Santo, já se depararam com essa santa presença. Se você professa Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, você já possui essa presença santa. Você já se deparou com essa presença santa e majestosa, e você deve viver uma vida de temor e tremor diante dessa presença que habita em você. E se nós reconhecemos essa santidade, então nós temos que nos comportar adequadamente diante dela.
e para que nós nos comportemos de maneira adequada diante dessa presença que habita em nós, nós precisamos conhecer essa vontade e dar uma resposta a essa vontade revelada. É esperado de você uma resposta acerca da presença que habita em você. É esperado de você uma postura, uma atitude a respeito dessa santa presença que habita em você. Eu vou citar 2 exemplos aqui, de 2 homens que se depararam com a santa presença de Deus e tomaram uma postura mediante conhecer a vontade. E foram Moisés e Josué. Moisés e, digamos assim, o seu filho na fé, Josué. No capítulo 3 de Êxodo, Moisés ele está apacentando o rebanho, quando ele nota uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. E Moisés ele diz: eu vou me aproximar e olhar mais de perto, porque isso é algo maravilhoso. Quando ele demonstra esta intenção de se aproximar, uma voz sai daquela sarça, a voz de Deus, e diz: Moisés, não se aproxime e tire as sandálias dos seus pés, porque este lugar é um lugar santo. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nesse momento Moisés encobre o seu rosto, em sinal de temor e tremor, reverência, respeito. Mas ele não saiu em disparada, desesperado. Ele ficou. E aí Deus fala com ele. E ele toma essa postura. É Deus, é a santidade de Deus, é a presença de Deus. Então eu tiro as minhas sandálias, então eu encubro o meu rosto, eu me porto de maneira adequada diante dessa santa presença. Ele reconheceu a presença de Deus e se comportou de maneira adequada diante dessa presença. Algum tempo depois é a vez de Josué. Lá no capítulo 5 de Josué, os versículos 13 a 15, Josué estava diante de Jericó quando ele contempla um soldado, um guerreiro, um príncipe guerreiro com uma espada. E ele se aproxima desse ser magnífico e ele diz: você é a favor de nós ou é contra nós? E a resposta é: não, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor Todo-Poderoso. Então Josué se prostra diante daquela presença. E o Senhor, pois era o Senhor naquele momento, diz: tira a sandália dos teus pés, porque este lugar é santo. Eles se depararam com a presença de Deus, eles reconheceram a vontade e a glória, e eles tomaram uma atitude, tiraram as sandálias dos pés, se prostraram, cobriram o rosto. Por quê? Porque não era o vizinho, não era o amigo, não era o filho, o parente que estava ali. Era Deus. Deus espera de nós também uma postura, uma decisão, diante daquilo que Ele revelou a nós. Agora vejam que nesses 2 exemplos é dito pelo Senhor que aquele lugar era santo. Mas não era o lugar geográfico que era santo. O lugar era santo porque a presença de Deus estava naquele lugar. Então aquele lugar ele foi decretado como santo porque ali a manifestação de Deus aconteceu. E nós não estamos falando aqui na onipresença de Deus. Nós estamos falando em um momento onde você poderia falar: Deus está aqui. Deus estava ali. Então aquele lugar foi decretado por Deus como santo, porque a presença de Deus estava naquele lugar. Então, se você é filho e filha de Deus, Deus está em você.
não apenas uma presença onipresente de Deus em todos os lugares. Deus, Ele está em você. Ele está habitando em você. Ele está em sua vida. João 14,16, Jesus Cristo diz o seguinte: olha, eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador que estará para sempre convosco. Então, Deus, Ele está em você. Não duvide disso. Se você é servo de Cristo Jesus, a presença do Espírito Santo está em você. O apóstolo Pedro, ele nos chama de nação santa, lá em 1 Pedro 2,9. Nós somos nação santa. Mas por que é que nós somos chamados de santos? Será que nós, pelas nossas forças, nós atingimos um grau de espiritualidade acima dos demais? Nós descobrimos um segredo com os nossos próprios braços e alcançamos por mérito uma santidade? Não. Nós tão somente somos santos porque a presença de Deus está em nós. Assim como aquele lugar lá perto de Jericó era santo porque Deus estava lá, assim como aquele local lá perto no Monte Sinai, Deus era santo quando se manifesta com poder a Moisés, em meio a nuvens e trombetas e clangor de trovões e tudo mais. Aqueles lugares, eles eram santos porque a presença de Deus estava lá. Você é santo e você é santa não pelo que você fez, não pelo que você é, não pelo que você conquistou, mas porque a presença de Deus está na vida de vocês. Então eu espero que nesse momento você já esteja processando essa verdade e implicando a seriedade que é ela. Porque isso não é algo simples. Isso não é algo ordinário, não é algo corriqueiro. A presença de Deus está em você. Você foi decretado como santo e como santa porque a presença de Deus está habitando em você. Então, se essa presença está em mim, se eu já me deparei com ela, o que é esperado? Temor e tremor. É isso que é esperado, temor e tremor. Isso é desenvolver a vossa salvação. Se comportar diante dessa presença com temor e tremor. É reconhecer e dar uma resposta adequada. Lembra daquela definição? Temer a Deus é reconhecer a sua santidade e se comportar adequadamente diante dela. Isso é desenvolver a salvação com temor e tremor. Você reconhece essa presença em sua vida, você reconhece a vontade, e aí você se comporta de maneira adequada diante dessa presença. Isso é desenvolver a salvação com temor e tremor. Voltando no texto principal aí então, lá de Filipenses, capítulo de número 2. Vocês já tiveram a impressão de que os versículos 12 e 13 são opostos? Eu, às vezes, quando eu li esse texto, a impressão que eu tinha é que eles eram opostos entre si, né? Porque o versículo de número 12, a impressão que dá é que eu tenho que fazer, né? Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Aí no versículo 13, a impressão que dá é que Deus faz tudo, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. Então qual das duas? Já que um fala que é eu que tenho que fazer, o outro fala que é Deus quem tem que fazer. Fica mais fácil, igreja, quando você inverte os versículos. Ó, vamos dar uma olhadinha no versículo de número 13. Versículo de número 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, quem efetua em você o querer é Deus. Tá? Então, se hoje você deseja a presença de Deus, saiba que foi Deus que efetuou isso em sua vida, não foi você quem conquistou. Você não descobriu um segredo que estava escondido dos demais, e aí você alcançou esse segredo, você tomou com a força da sua mão, e hoje você quer, você deseja. Não, foi Deus. A Bíblia diz isso claramente, é Ele quem efetua em vocês o querer. E o realizar também.
se você alcançou uma maturidade espiritual, não há do que se orgulhar. Méritos de Deus na sua vida. Porque a Bíblia diz que o realizar também é dele. Estava tendo uma briga lá em Coríntio, né? Alguns diziam, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E aí o apóstolo Paulo fala, olha, eu plantei e Apolo regou, ou foi Paulo que plantou, enfim, não sei qual que é a ordem, mas um plantou, o outro regou, mas o crescimento veio do Senhor. E ele fala, olha, o mérito não é de quem planta e de quem rega, o mérito é de Deus que dá o crescimento. Então percebam que Deus, ele está em você. Se hoje você deseja Deus, é porque Deus plantou isso no seu coração. Se hoje há esse ímpeto em agradar a Deus, em querer fazer as coisas da vontade de Deus, é Deus quem plantou em seu coração. E quando você tiver sucesso nisso, foi por meio do Espírito Santo que realizou em sua vida. Vejam, Deus, ele iniciou uma obra em sua vida, ele está fazendo essa obra e ele irá concluir. Aos Filipenses mesmo, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 6, diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É Deus quem está fazendo em sua vida, é Deus quem está movendo, é Ele quem está operando, é Ele quem está fazendo acontecer, é Ele quem está te desenvolvendo. Quando você dobra os seus joelhos, se Ele não tivesse se revelado a você, você não estaria ali dobrando os seus joelhos diante dEle. Se Ele não tivesse se manifestado a você, você não estaria dando graças a Ele por todas as coisas. Você diria que foi pela força do seu braço, você diria que as suas conquistas veio através de você, mas hoje você tem quem agradecer, porque Ele se revelou a você, Ele se manifestou diante da sua vida, e Ele passou a habitar em você. Ora, então o versículo 13 diz tudo isso. Então, se isso tudo está acontecendo, se comporte com temor e tremor. Ficou mais fácil de entender, né? Ora, se Deus está fazendo tudo em sua vida, o que você precisa fazer? Reconheça essa santidade que habita em sua vida e responda a ela de maneira adequada com temor e tremor. As coisas acontecerão na sua vida quando você tiver temor e tremor do Senhor. Reverência, zelo, amor, desejo, cuidado, tudo aquilo que Deus já colocou em sua vida. Temor e tremor. Não significa que você vai conquistar e desbravar o caminho da sua vida cristã, fazendo tudo com a força dos seus braços e com o temor e tremor. O seu papel é o temor e tremor. A sua posição diante do seu crescimento espiritual é se comportar diante de Deus com temor e tremor, reverência, respeito, zelo. Por quê? Porque algo santíssimo habita na sua vida. Algo santíssimo está fazendo uma transformação em você. Ora, se isso não gerar uma reverência e um respeito ao seu coração, nada mais gerará. Sabe por que nós obedecemos a Deus? Porque nós tememos a presença dEle. Nós o reverenciamos. Nós entendemos que é o melhor e a vontade dEle. E é por isso que muitas vezes nós abrimos mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Isso só é possível por meio do temor e tremor. É por isso que a salvação é desenvolvida com temor e tremor. Porque sem o temor e tremor, sem a reverência, sem o zelo, sem a presença dele sendo reconhecida como o fundamental e o principal na sua vida, você não obedecerá. Você não irá se dispor à obediência. Porque você entenderá que o seu desejo vai ser mais adequado do que o desejo de Deus. É só o temor e tremor que muda essa nossa visão e nos faz entender que a vontade de Deus é melhor para nós do que a nossa vontade.
Então é por isso que às vezes nós abrimos mão e preferimos sofrer uma perda, sofrer algum tipo de desejo não satisfeito, porque nós entendemos que o melhor é a vontade de Deus, e de repente Ele revela algo na Bíblia, que é a vontade dEle, que vai contra a minha vontade. É o temor e tremor que me faz escolher a vontade dEle e não ir diante da minha vontade. Quem teme, treme, quem reverencia, quem tem zelo pela presença de Deus, olha para os versículos bíblicos e não tratam eles como uma opção. Por exemplo, há um texto bíblico que diz que se teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Nós olhamos para esse texto e sabemos que não é literalmente que devemos fazer isso. Mas nós sabemos que é preferível renunciar muitas vezes à concupiscência dos olhos. Renunciar sempre à concupiscência dos olhos, para estar com Cristo. Nós não olhamos para esse texto e falamos, é opcional, afinal de contas, tantas pessoas cometem esse erro. Quando o texto diz que se eu tenho algo contra o meu irmão, eu devo deixar o meu sacrifício e ir me acertar com ele, nós que tememos ao Senhor não olhamos isso como uma opção. Nós tememos e trememos e falamos, eu preciso resolver a situação com o meu parente, com o meu irmão, com a minha esposa. Eu preciso colocar as coisas em ordem, porque é Deus que está falando. É o Deus Santo que habita em mim que está falando. E eu preciso dar uma resposta. E a resposta vai ser a minha postura, a minha vida. Aquilo que eu vou decidir. Quando a Bíblia diz que nós devemos tomar a ceia do Senhor, e devemos examinar a nós mesmos, e depois comer do pão e tomar do suco de uva, a Bíblia está falando um negócio sério aqui. Quantas vezes nós nos examinamos com seriedade, e aí nós vemos que está algo errado, nós não podemos falar, então eu não vou tomar ceia. Por quê? Se acerte. Você prefere ficar com as coisas mal resolvidas a participar de algo solene que Cristo instituiu? É mais fácil se dispor a resolver. Abra a mão da sua vontade e faça a vontade de Cristo. Zelo, temor e tremor. Percebam que há algo santo habitando em nossas vidas. Há algo muito sério que está em nós. E a resposta que nós damos em nossas decisões é o reflexo do quanto nós tememos e trememos. É assim que nós desenvolvemos a salvação, igreja. Não é lutando, se esforçando. Tudo bem, exige disciplina a vida cristã, mas se nós fizermos tudo isso sem temer e tremer, é um desenvolvimento do orgulho do homem, apenas isso, mas não de um relacionamento saudável com Deus. E a obediência é algo fundamental, e ela vem com temor e tremor. Olha só a expressão que começa o versículo 12 aí, assim pois. Quando Paulo fala assim pois, significa que Paulo disse algo antes, e ele fala, assim pois, façam vocês. É isso que ele está dizendo. E o que ele falou antes? Ele falou a respeito do exemplo de Cristo. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, não assumiu como usurpação o ser igual a Deus. Antes, humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e obedeceu até a morte, morte de cruz. Humanamente falando, Cristo disse, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja a sua vontade, não a minha. Obediência, temor e tremor. Cristo disse que ele apenas fazia aquilo que o Pai falava para ele fazer. Ele viveu como homem, mas sem pecado. Então percebam, igreja, que há em nós um Deus santo, e ele disse, olha, eu decreto que o André é santo.
eu decreto que cada um de vocês é santo, cada um de vocês é santa. Qual é a resposta que nós daremos a essa presença santa? É disso que se trata essa pregação: temor e tremor. E vale a pena, igreja. Quantos bons frutos nós colhemos quando nós, com temor e tremor, obedecemos a Cristo. Eu tenho certeza que você conhece, todos nós conhecemos, aquelas pessoas que viveram décadas nos caminhos do Senhor. Talvez você nem era nascido quando a pessoa já era cristã e você cresceu e viu o exemplo e o testemunho dela. E hoje você olha para essas pessoas e fala: olha, não há nada que as desabone. Eu não vejo nada na vida delas que as desabone, que traga vergonha ao Evangelho. Sabe por que essas pessoas são assim? Elas são pecadoras, elas lutam contra toda espécie de pecado e tentação, mas elas temeram e tremeram. É o que nos livra, igreja, de escândalos, de vergonhas, de decisões mal tomadas. É o temor e o tremor, é o zelo. Infelizmente conhecemos também tantos outros que não temeram e tremeram e acabaram servindo de exemplos a não ser seguidos. Pessoas que você olhava e falava: nossa, essa pessoa ela era tão fiel a Deus, e hoje ela está por um caminho completamente diferente daquele. Sabe o que aconteceu, igreja? Deixaram de temer e tremer da presença de Deus. Cuidado. E eu não estou falando aqui de salvação, mas nós podemos abandonar o temor e o tremor. Nós podemos. E aqueles que são filhos de Deus, sabemos que eles vão passar por toda e qualquer situação, mas eles irão voltar a temer a Deus. Mas nós podemos, como diz o popular, viver uma vida esculachada. Quando você passa a considerar a presença de Deus algo comum, quando você, como nós cantamos aqui, se acostuma com essa presença, quando você apenas vive uma rotina de crente, acostuma-se com uma vida de crente, mas já não se atenta para a presença que habita no seu coração, na sua vida, você está perdendo o temor e o tremor. Há alguns sinais, e eu citei uma escada aqui de 3 deles. A primeira delas é que você perde o interesse em conhecer a Deus. E como isso é refletido? Você deixa de praticar as suas devocionais diárias. Você limita a sua espiritualidade somente aos cultos, em fim de semana, talvez uma vez durante a semana. Mas durante todo o restante você não tem interesse em conhecer mais a Deus através da Bíblia, em buscá-lo em oração. Essa é uma missão da Igreja Manaim: incentivar todos a ter uma vida devocional diária. E se você não tem essa vida devocional diária, você passa com o tempo a não considerar tão importante assim uma obediência radical a Deus. Nós somos chamados a uma obediência radical a Deus. É uma palavra que não é agradável, a essa nova geração. Mas nós somos chamados a uma obediência radical a Deus. E quando você perde o interesse por Deus e deixa de obedecê-lo de maneira radical, ou de ter essa intenção em seu coração, você perde o discernimento daquilo que é santo e profano. Você não distingue mais o que é bom e mal. E às vezes você até acaba chamando o mal de bom e o bom de mal. Isso é uma tragédia. Isso é uma terrível tragédia. E eu quero contar aqui uma história que aconteceu em Israel, é uma história bíblica.
Nós não vamos ler os textos, mas eu vou narrar a história e vou dar o meu ponto de vista a respeito dela. E os eventos, eles estão lá em 1 Samuel, nos capítulos de número 3 a 6. Acontece uma série de situações. Naquela época havia um tabernáculo que era montado e havia a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E assim, se você ler os capítulos 3 a 6 de 1 Samuel, você vai perceber que num determinado momento aquela arca, ela é roubada pelo povo filisteu, né, conquistada em meio à guerra, e depois, por uma série de situações, ela retorna ao povo de Israel. E aquela arca, então, depois que retorna ao povo de Israel, ela fica na casa de Abinadab. Na época, Eleazar, seu filho, ficou encarregado de cuidar dessa arca. Então, a arca é deixada na casa deste homem, dessa família, família de Abinadab. E ela fica por 20 anos, durante o período do juiz Samuel. E depois disso, ela fica mais 40 anos durante o período de Saul como rei. E provavelmente ela ficou mais uns 10 anos quando Davi era rei. Então ela ficou quase 70 anos na casa daquele homem. E aí, com Davi sendo rei, e aqui nós já estamos agora em 2 Samuel capítulo 6, o outro livro, Davi, ele se dispõe a trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, ou seja, eu quero a presença de Deus na capital, eu quero a presença de Deus. Ela era o símbolo da presença de Deus e era onde a presença de Deus se manifestava também, tanto que ela ficava no Santo dos Santos. E aí Davi, ele se dispõe a levar a arca, só que ele coloca a arca em carros de bois. E essa era a maneira errada que Deus havia deixado para que a arca fosse carregada. Ela deveria ser carregada pelos levitas, da tribo de Levi, sobre os seus ombros. Então a arca, ela é conduzida por carros de bois. E quem estava conduzindo? Aiô e Uzá, que eram filhos de Abinadab. Provavelmente esses dois homens nem tinham nascido quando a arca já estava na casa de Abinadab. Eles foram criados com aquela arca. Talvez eles a olhassem como um móvel da casa, um objeto que estava ali dentro da casa deles. Mas num determinado momento, os bois tropeçam e a arca, ela vai cair daquela carroça. E Uzá coloca a mão, muito bem intencionado, para impedir a queda da arca. E ele morre. Ele morre, e o texto diz, em 2 Samuel capítulo 6, versículo 7, que Deus o matou por essa irreverência. Por essa irreverência. E aí Davi, no versículo 9 de 2 Samuel 6, ele teme. E ele diz, como que eu vou conduzir a arca até Jerusalém? E nesse meio tempo, enquanto provavelmente ele estava digerindo tudo isso que tinha acontecido, eles deixam a arca na casa de Obed-Edom. E a arca fica ali por 3 meses. E aí chega a notícia a Davi, olha, Obed-Edom e sua casa foram extremamente abençoados. A Bíblia não diz qual bênção era essa, mas devia ser uma bênção muito grande, afinal de contas, a notícia correu e chegou aos ouvidos do rei. E aí Davi fala, então nós vamos levar a arca agora da maneira certa. E Davi conduz a arca agora da maneira correta, conforme Deus havia revelado. E a arca então é conduzida, depois desses 3 meses que ficou em casa de Obed-Edom, até Jerusalém. Abrindo um parêntese aqui, Davi se alegrou muito e dançou muito neste dia. E a sua esposa, Mical, ela se escandalizou do marido. Aquilo que pode ser reverência a Deus, pode ser irreverência aos olhos das pessoas. E aquilo que pode ser reverência aos homens, pode ser uma tremenda irreverência contra Deus. A palavra de Deus nos revela qual é a vontade dele.
E agora eu vou dar a minha opinião, tá, a respeito desse texto, porque o texto não diz claramente. Eu quero deixar isso claro, mas para mim faz todo sentido. A família de Abinadab, eles foram criados com aquela arca lá. Passaram-se anos, décadas, e provavelmente ela foi considerada mesmo apenas mais um objeto dentro da casa, dentro do lar. Talvez não houvesse o temor e tremor pela presença de Deus ao qual a arca representasse ali naquele momento. Só que num ato solene, isso veio à tona. Porque houve um ato de reverência, tanto a maneira com que foi transportada, quanto a maneira com que foi tentado salvar a festa naquele momento, né? Irreverência, não houve temor e tremor. E Davi temeu depois disso que aconteceu. E aí a arca então fica 3 meses na casa de Obed-edom. Se eu fosse Obed-edom, estaria lá na porta da minha casa, chegariam os homens do rei Davi e diriam: olha, aconteceu isso, isso e aquilo, e a gente vai deixar a arca na sua casa. Reunião de família. Eu ia convocar uma reunião de família. Obed-edom tinha 8 filhos, nós não sabemos aqui a idade deles, mas eu ia sentar com a minha família e dizer: olha, essa arca ela representa a presença de Deus. E aconteceu isso, isso e aquilo, porque foi uma irreverência. O nosso Deus, Ele nos libertou do cativeiro, Ele veio habitar em nós, e Ele espera que nós venhamos a temer e tremer da presença dEle. Então vocês precisam se comportar diante da presença de Deus. A arca não é um lugar de você brincar de esconde-esconde, você não pode pintar de giz de cera a arca, você não pode fazer nada com ela. Apenas saiba que é um grande privilégio nós termos a arca aqui dentro da nossa casa, mas saiba que é a presença de Deus. Não há outra explicação para que aquela casa tenha sido abençoada naqueles 3 meses, a não ser que houvesse o temor e tremor no coração daquele homem e da sua família. A diferença, igreja: sem temor e tremor nós deixamos de ser sábios. Salomão já diz que o temor é o princípio da sabedoria. É ali que começa a verdadeira sabedoria: temer e tremer a Deus, diante de Deus. O discernimento do que é santo e profano nos escapa quando a gente deixa de considerar Deus em nossas vidas e viver a nossa vida de qualquer maneira, desconsiderando o que Ele diz, o que a palavra dEle diz. A ausência do temor e do tremor, ela atrai a irreverência. Foi irreverência o que aconteceu no passado, apesar de muitas vezes nós acharmos tão estranho, mas a questão é muito séria, é a presença de Deus. Traga essa seriedade para a sua vida, a presença de Deus habita em você. Qual tem sido a sua resposta diante dessa presença que habita em você? Nós temos exemplos do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele fala, olha, quando ele está instituindo ali a ceia, a igreja de Corinto, ele fala: o motivo pelo qual alguns de vocês estão doentes e até morrem é porque vocês estão sendo irreverentes. É Novo Testamento, amada igreja. Eu não quero que você associe qualquer coisa à irreverência, mas você precisa sondar o seu coração e ver se há uma reverência ao seu Deus, as coisas santas que Deus instituiu, a seriedade da palavra de Deus. Até quando nós vamos olhar para os mandamentos e vamos relutar em obedecê-los? Ananias e Safira, eles venderam o terreno e colocaram uma parte aos pés dos apóstolos. Por que eles não falaram: olha, isso é uma parte, o restante nós retivemos conosco, não teria problema nenhum? Mas eles vão mentir. E aí Pedro fala: vocês mentiram para o Espírito Santo, e eles morreram. Irreverência, falta de temor e tremor. Novo Testamento. E aí o versículo 11 do capítulo 5 de Atos diz que a notícia correu e a igreja temeu.
A igreja temeu. Amados, voltemos ao temor e ao tremor. Não é para você fugir de Deus, é para você se aproximar desse Deus maravilhoso. É para você buscar conhecer a vontade desse Deus. E Ele tem dito e Ele tem feito promessas maravilhosas àqueles que o temem. Para encerrar, eu quero ler 4 versículos nos Salmos a respeito dessa verdade, do quão maravilhoso é nós temermos e tremermos diante da presença de Deus, tratando com reverência, com cuidado, com zelo. Nós não somos perfeitos, amada igreja. A diferença de um pecador que teme a presença de Deus é que ele vai buscar a presença de Deus para se consertar. Sendo que aquele que não teme a presença de Deus, ele aprova todo tipo de absurdos e pecados e coisas que a Bíblia não aprova. Então talvez você esteja dizendo, mas eu sou tão pecador. Bem-vindo ao time, né? Todos nós somos. Mas qual que é a sua postura diante dessas suas limitações? Você tem entregue ela a Deus? Você tem buscado a santa presença de Deus, buscado conhecer a Deus? Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus que deseja que a gente apenas o reconheça como santo e soberano sobre as nossas vidas, e que nós venhamos a entender que a vontade dEle é a melhor para todos nós. Não é nenhum tipo de relacionamento opressivo, mas é um relacionamento sério. É um relacionamento que às vezes o nosso Deus precisa chegar para nós e falar: olha, eu sou Deus. Eu faço isso com o Frederico às vezes. Eu amo aquele moleque, meu filho. Como eu amo. E ele pode pegar comida do meu prato, pode beber do meu copo, pode pular em cima de mim. Mas tem momentos em que ele ultrapassa uma linha que eu falo: eu sou seu pai. Eu não sou seu amiguinho. Eu não sou seu colega, não sou nada disso. Eu sou seu pai. E aí, de uma forma ou de outra, eu faço ele entender que ele precisa me temer, mas que eu quero ele perto de mim. Não quero outra coisa a não ser ele perto de mim. Mas ele me entende. Eu sou seu pai. Acima de tudo, eu sou seu pai. Pode pegar comida do meu prato, pode beber do meu copo, pode vir pular em cima de mim, brincar comigo, mas ultrapassou aquela linha. Eu imagino que Deus também faça isso conosco. Nós temos livre acesso ao trono da graça, à presença de Deus. Nós podemos chegar com ousadia. A Bíblia diz: vai lá com ousadia, vai até a presença de Deus. Mas eu percebo que às vezes Deus fala para André: eu sou Deus, não se esquece, tá? Vem cá, chega perto de mim. Mas olha o jeito que você está falando: eu sou Deus, eu não sou tua esposa, eu não sou teu filho, eu não sou os teus líderes, eu sou Deus. Você é Deus. Mas eu quero estar perto de Deus, Ele quer estar perto de mim. Mas é esse relacionamento, igreja, temor e tremor, e isso nos faz crescer muito. Salmo 25, 12, o salmista diz o seguinte, para encerrar, tá? Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Tem dúvidas a respeito das decisões da sua vida? Teme ao Senhor, e Ele o instruirá no caminho que você deve escolher. Salmo 31, 19. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti refugiam. Grande bondade está guardada a nós, amada igreja, aos que temem ao Senhor. Salmo 103, 13 diz o seguinte, e eu convido o Ministério de Música a vir à frente, por gentileza. Salmo 103, 13. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Olha o exemplo aí do André e do Frederico, né? Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Ele se compadece de nós, amada igreja.
Ele deseja nos tratar com todo zelo e todo cuidado. E por último, Salmo 147, versículo de número 11. Agrada-te o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Fique de pé, amada igreja, feche seus olhos.